Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Olá, Raíssen, bom dia a você, bom dia a todos e de olho na conta de luz. Setembro já começa com aumento na conta de luz, porque o governo acabou anunciando a criação de uma nova taxa extra. Já existe uma taxa extra, agora foi criada uma outra com um aumento do valor que vinha sendo cobrado. Bom, na prática, fazendo as contas, vai dar quase 7% de aumento na conta de luz, na média 6,78%. Esse que é o cálculo aí apresentado pelo governo. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão ontem, pedindo a colaboração da população, redução do consumo. Tem um bônus que foi criado para quem economizar entre 10% e 20%, só que esse bônus, como mostra a reportagem do Estadão, entra no cálculo um aumento diluído lá na conta de luz, quer dizer, o próprio consumidor vai pagar o bônus caso ele venha a economizar. Todas as medidas estão lá no portal do Estadão para você conferir, mas o aumento já está valendo. Em uma nova mudança de agenda, a CPI da Covid ouve hoje o motoboy Ivanildo Gonçalves Dias, que deporia ontem e teve a oitiva cancelada. A pauta de hoje previa a oitiva, na verdade, do advogado e empresário Marcos Solentino sobre o suposto esquema de favorecimento da Precisa Medicamentos no Ministério da Saúde. Mas ele informou a comissão que está internado no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo por conta de uma sequela da Covid. O nome do motoboy consta num relatório do COAF, em posse da comissão que investiga a VTC Log, que é responsável por fazer a logística do Ministério da Saúde. E ontem, fotos foram mostradas ali pelos senadores, trazendo o motoboy em agências bancárias na hora em que pagamentos foram feitos a um ex-diretor do Ministério da Saúde. A gente acompanha. E começa a valer a partir desta quarta o chamado passaporte da vacina na cidade de São Paulo, uma medida anunciada pela prefeitura com uma exigência dessa comprovação para quem for a locais, eventos que tenham público com mais de 500 pessoas. Vale, por exemplo, para congressos, feiras, shows, inclusive para jogos de futebol, embora ainda não haja autorização para a torcida nos jogos de futebol em São Paulo. Essa comprovação poderá ser por meio físico, ou seja, com a própria carteirinha de vacinação, ou por meio virtual, com o aplicativo da Prefeitura de São Paulo. Tem um QR Code, a pessoa baixa lá e apresenta na entrada. Você tem os detalhes do portal do Estadão, que também traz o relato da primeira morte confirmada pela variante Delta em São Paulo, que foi no município de Piracicaba, no interior paulista. Também de olho no Supremo Tribunal Federal, que retoma hoje o julgamento do marco temporal para demarcações de terras indígenas. Essa tese define que os povos originários só podem reivindicar territórios que já ocupassem antes de 1988, que é quando foi promulgada a Constituição, né? Em Brasília, 6 mil indígenas estão acampados há 8 dias contra esse marco temporal. E, aliás, o podcast Estadão Notícias também explica os impactos da decisão que pode ser tomada hoje. No esporte, destaque para a Paralimpíada de Tóquio. O Brasil está na 7ª posição, com 15 medalhas de ouro, 48 no total. Um novo ouro conquistado foi na natação, com a Carol Santiago. E também na natação teve a despedida do Daniel Dias. Ele ficou em 4º lugar, mas, enfim, tem uma história de sucesso na Paralimpíada, com 27 medalhas conquistadas, é o principal medalhista paralímpico brasileiro. Você tem os detalhes da Paralimpíada lá no nosso portal, e que fala também, lá no portal, dos jogos de hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo na Europa, jogos retomados nas eliminatórias. Entre eles tem Portugal e Irlanda, tem Suécia e Espanha, tem França e Bósnia, e também Noruega e Holanda. Você confere a tabela lá no portal do Estadão. E na quarentena de hoje, falar sobre o retorno dos musicais, né, nesse período ainda de pandemia, uma retomada que começa devagar, mas que está indo, e também sobre Eric Clapton, que lançou uma polêmica canção, né, This Has Got to Stop, que já está disponível nas principais plataformas de streaming, no YouTube. Ele que faz críticas contra as regras de restrição durante a pandemia de Covid também. A canção não menciona especificamente o coronavírus, mas alguns trechos são bem claros, ali apontados como um desabafo do artista com críticas contundentes às medidas sanitárias. Lembrando que não é a primeira vez que ele vai contra os protocolos ou demonstra, né, ser contrário
a uso de máscara, por exemplo. O guitarrista já foi anunciado, por exemplo, que não ia fazer shows, né, em locais que exijam vacinação do público. Esse passaporte da vacina que o Heisen, por exemplo, mencionou, que está começando hoje em São Paulo. Bom, dá para ficar em casa, então, ouvindo Eric Clapton, vacinado, de preferência. E estas e outras notícias você acompanha nesta quarta, nas plataformas do Estadão. Até amanhã. Até quinta.